A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Então, nesse instante, vamos receber com muita alegria, uma linda salva de palmas, o servo de Deus, nosso amigo pastor Marco Feliciano. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Aqui na Beiriana falar isso é redundância, né? Ou igreja de gente bonita, né? Aí ninguém gosta de elogio, não é? Vou falar de novo. Ou igreja de gente bonita. E eu não sou mentiroso, viu? Antes de pregar, eu quero pedir licença para os irmãos. É a primeira vez que eu vou pregar usando óculos, porque eu fiz uma cirurgia nos olhos aqui. Eu não estou podendo tirar o óculos. Então, por favor, ninguém me chame de Jim Jones, tá bom? Nem faça piadinhas na internet, tá? Eu quero cumprimentar aqui o pastor. Oh, Jesus, aqui não ajuda muito, tem que ser assim. Pastor Walter Brunelli, que honra estar aqui hoje. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração, de ter bebido da sua fonte, da sua inspiração, dos seus conhecimentos. E a minha geração foi formada com tutano, né? Só quem é da roça sabe o que é isso aqui, né? Alguém sabe o que é tutano aí? A minha geração foi criada com tutano, né? E esses homens é que nos serviram. Deus abençoe e lhe prolongue a vida por pelo menos mais uns 150 anos. Bom, a pastora Márcia, que é bonita também, né, pastor? O senhor é um homem de fé. Muita oração dá nisso, né? O pastor Ricardo, esse amigo querido, esse ser simpático, Deus te abençoe. Que liderança você se tornou, Deus te abençoe. A pastora Priscila, que eu conheci aqui cantando, Deus abençoe. O pastor Klaus Piragini, que me deu um abraço tão gostoso ali, que eu não queria que ele me soltasse mais. Deu um abraço de pai, eu acho que eu ando meio carente, né? Deus abençoe, viu, pastor? Uma alegria estar aqui com o senhor. E Marcelo Aguiar, meu amigo, irmão, você faz uma falta em Brasília que você nem sabe. Marcelo encarou comigo todas as lutas no ano de 2013, quando nós dividimos a vida política brasileira em dois tempos. Antes de 2013 havia uma vida política, de 2013 para frente nasce o que nós chamamos de direita, que não existe direita no Brasil, na verdade, existem direitistas, mas um dia a gente chega lá. E o Marcelo estava do meu lado. Deus te abençoe, Marcelo, te amo de paixão. E o vídeo da nossa música só deu muitos cliques porque o povo clicava para rir da minha segunda voz cantando com ele, né? Alguém trouxe Bíblia? Por gentileza, coloque sobre seus pés, como bom assembleiano. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel.
o meu tecladista não conseguiu chegar a tempo, mas Jesus preparou aqui um cordeiro, né? Você não será imolado, fique em paz, tá bom? Aí ele me chamou ali para me acalmar, disse que há 20 anos atrás ele fez fundo musical para mim. Onde foi? Na Árvore da Vida. Ah, na Estância. Perfeito. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 21. Está escrito: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam falecido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito aquela hora, parece que não deu muito certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, te glorificamos por essa linda festa dos 40 anos, ó Deus, da existência da Igreja Bereana. 40 anos de lutas, de provas e de muita vitória. Hoje aqui, Senhor, nós vimos um exército se levantar em obreiros reconhecidos e consagrados. O culto, Senhor, está sendo uma apoteose do céu. Até eu já recebi uma profecia literalmente ali onde eu estava sentado. Senhor, eu tenho certeza que eu estou em Betel nesta tarde. O céu, Senhor, pode ficar mais baixinho ainda, se o Senhor me ajudar a encontrar aqui alguns adoradores extravagantes. Se o Senhor me entregar aqui, Senhor, alguns corações nesta tarde, eu tenho certeza que ou o céu desce, ou a Bereana sobe aqui nesta tarde. E na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar vidas e trazer a mente dos seus filhos cativa. Cerque este ambiente com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da barra funda, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta tarde, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Mais tranquilo, quando o povo subir, você sobe. Se você der conta de descer, tá bem depois, tá bom? Obrigado. Queridos, o texto que eu li nesta tarde, ele é um texto muito profundo, um texto muito sério, pastor Ricardo. Um texto que não está escrito na Bíblia de maneira aleatória. O escritor aos Hebreus diz que tudo que foi escrito para nós foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Quando nos reunimos em Brasília com alguns políticos, é natural que de vez em quando algum deles erga a voz e diga: quem não conhece o passado está destinado a repeti-lo. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E o Velho Testamento, ele é uma escola para todos nós. Nós temos ali o que eu chamo de igreja do Velho Testamento, mesmo sabendo que teologicamente não cabe o termo igreja no Velho Testamento, porque é um verbo grego, é uma palavra que vem do verbo eclésia, ou eclesia, chamados para fora. Porém, fazendo uma simples analogia, eu vejo uma igreja nascer com Abrão, quando Deus diz para ele: sai para fora. Deus dizendo para ele sair de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia antiga, e caminhar ao lado do Senhor para um novo encontro, uma nova história. O Velho Testamento inteiro me mostra a falência de uma igreja que tinha um pastor, e não era qualquer pastor, até hoje reconhecido o maior profeta entre os judeus, que foi Moisés,
Um pastor que recebeu de presente uma igreja com milhões de vidas. E ele só tinha uma missão: tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. E eu me lembro que desde criança, na velha escolinha dominical, a gente aprendia um louvor que cantava para nós que caminhando eu vou para Canaã. Todo mundo deve lembrar desse corinho. Era a maneira dos nossos velhos pais, que não tinham profundidade bíblica, de contar para nós que o Egito é símbolo do mundo e que Canaã é símbolo do céu. Que todas as vezes que alguém se converte, ele sai do Egito e ele se prepara para chegar até Canaã, que é o céu. A dificuldade é que entre o Egito e Canaã existe um deserto. E lidar com Deus e com os problemas no meio do deserto é que é o grande desafio. Quem conhece o Velho Testamento vai se lembrar que daquele numeroso povo, 600 mil almas de guerra tiradas do Egito, homens que tinham exatamente 30 anos de idade, a data da emancipação de todo judeu com 30 anos, homens prontos para pegarem espada. Se cada homem tivesse uma esposa, uma criança, um pai e uma mãe vivos ainda, nós teríamos aí cerca de 3 milhões de judeus marchando do Egito até Canaã. Então imagine que Moisés, o grande pastor, recebeu uma igreja com 3 milhões de membros, e ele só tinha uma coisa para fazer: tirá-los do Egito e levá-los até Canaã. Não foi fácil. Nem o próprio Moisés conseguiu entrar em Canaã. Da turma toda que saiu, apenas 2 venceram: Josué e Caleb. E são Josué e Caleb que vão levar esse povo para dentro da terra de Canaã. E dentro da terra de Canaã, eles passam por um período que nós chamamos em teologia do tempo dos juízes. E os juízes foram erguidos por Deus em um tempo em que o Senhor queria trazer à memória do povo quem ele era, de fato e de verdade. O Israel que entrou dentro de Canaã parece não ter compreendido qual era a intenção de Deus. Não entenderam que Deus não era um mestre cuca que queria se meter na comida deles. Não entenderam que Deus não era uma espécie de alfaiate, que Deus não queria se meter na indumentária de roupa deles, que Deus não era uma espécie de agente matrimonial, porque parece que Deus queria se intrometer até no casamento deles. Não era nada disso. Deus queria levantar aquele povo como um modelo, como um exemplo a ser seguido por todos os povos que permeavam aquele mundo antigo, dos heteus aos heveus, girgazeus, os egípcios, enfim, toda aquela turma que cercava aquele povo que nascia. Temos, portanto, a falência deles. E a falência deles se dá exatamente no capítulo que eu li com vocês, quando Deus ergue o último juiz de Israel. O seu nome é Samuel. Samuel, o ministro de Deus com ministério tríplice, um homem que era sacerdote, profeta e também julgava o povo de Deus. É bem verdade que ele ainda era uma criança quando Deus havia o chamado, mas o Senhor já havia dado a ele a ordenança de um juízo que cairia sobre o seu povo. E o juízo viria a galope. E o juízo chegou no capítulo 4 do livro de Samuel. A Bíblia Sagrada diz que naquele tempo, o sacerdote Eli, homem consagrado, homem santo, já estava envelhecido. Seus olhos não enxergavam mais. O peso do seu corpo não dava a ele a habilidade ou a mobilidade de caminhar no meio do povo. Então ele deixa na mão dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eu precisaria aqui de pelo menos umas 2 horas só para poder entender a mente de Eli. Como é que um homem de Deus consegue colocar 2 nomes nos seus filhos, que são nomes tão aterradores, são horríveis os nomes de Ofni e Finéias. Um deles significa pugilista, aquele que bate, e o outro boca de serpente, língua dobrada, língua bifurcada. Fico imaginando eu que leva um homem de Deus, que guia uma nação inteira, na frustração talvez do seu ministério, ungir 2 filhos, colocar nome neles tão terríveis, mas não tenho tempo para isso. Mas tenho tempo para dizer que os 2 filhos dele não conseguiram levar adiante a sacracidade daquilo que era a nação judaica. Eles pecaram, e pecaram de maneira violenta. A Bíblia diz que as mulheres iam ao templo para se sacrificar, e eles então estupravam as mulheres no altar do Senhor, do lado do altar do Senhor. Eles fizeram e profanaram tudo aquilo que era sagrado. Deus já havia determinado, avisado a um garoto, a um menino chamado Samuel, que o juízo viria. E eles talvez não tenham acreditado muito nisso. Mas veio então o tempo do juízo. Os filisteus se levantam contra Israel numa última batalha. A Bíblia Sagrada vai contar para nós que haviam pelo menos 10.000 filisteus que do nada saíram da sua terra e vieram lutar contra Israel. A arrogância do povo judeu era tão grande naquele tempo que se levantou 30.000 soldados escolhidos a dedo
para partirem numa batalha contra aqueles 10.000 filisteus. Pela matemática, pela lógica comum, era 3 por 1. A batalha estava vencida, pela lógica, pela vala comum. Mas a nação de Israel não era uma nação comum. A nação de Israel não era uma nação democrática. Ela era uma nação teocrática. Ela não nasceu por vontade de homens, ela nasceu por vontade de Deus. E aquele povo havia ofendido o coração do seu Criador. Eles esqueceram que o maior guerreiro deles não era um homem que tinha habilidade com espada, não era alguém que tinha habilidade com armamento pesado ou com flechas. Esqueceram que o maior soldado de Israel era o eterno Deus, aquele que não dorme, aquele que está entre nós aqui nesta tarde. Esqueceram de convidar Deus para a batalha e foram na confiança dos seus braços, na confiança das suas pernas, na habilidade das suas estratégias humanas, e erraram feiamente. Perderam o estribo no meio do caminho. No meio da peleja começaram a contabilizar os mortos e bateu o desespero. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, foram para o meio do campo de batalha. Quando viram o desespero, sentiram o peso do pecado deles cair sobre o povo. Começaram a lembrar que Deus era um Deus de espírito e que Ele tinha uma estratégia para o seu povo, e que a santidade era uma marca, era um estilo de vida que Deus havia colocado sobre eles, e eles não respeitaram. Então apelaram para o altar, se lembraram dos escritos antigos, onde dizia que todo aquele que está em pecado, e se pegar na ponta do altar, ele recebe o perdão. E foram para o altar, mas não ficaram lá. Tiveram uma ideia brilhante, aparentemente falando. Pegaram a arca da aliança e levaram para o centro da batalha. A Bíblia Sagrada diz que em um momento de trégua, enquanto os judeus estão cuidando dos seus feridos, dos seus mortos, eles entram com aquela arca brilhando. Era de tarde, o sol batia sobre as asas dos querubins que estavam no propiciatório, a tampa que estava sobre aquela arca, e o brilho fazia com que os olhos das pessoas quase ficassem cegos. Os judeus que estão nesse campo de batalha não são velhos, não são homens de 40 anos, de 50 anos, são jovens que o que sabiam de Deus era apenas uma lenda. O que conheciam sobre Deus era apenas uma história. O que conheciam sobre Deus era apenas que alguém contou para eles. Eles nunca tiveram uma experiência com Deus de verdade. Mas quando viram o brilho daquela arca, quando viram o potentado das asas dos querubins, onde segundo a lenda Deus ali sentava, lenda para eles, para nós uma história verdadeira. A Bíblia diz que eles gritaram tanto, mas tão alto, que os filisteus tremeram e gritaram: parecem que os deuses desceram no meio do arraial dos judeus. Era para os filisteus terem corrido ali. Mas nesse momento, Deus arrancou o temor do coração dos filisteus, e eles encararam os judeus com aquela arca e tudo. E o resultado me dá angústia em falar. De 30.000 soldados, apenas um sobreviveu. Um benjaminita. Parece que o inimigo, quando quer humilhar, ele faz de tudo, né, pastor Walter? Pega um soldado da menor tribo de Israel, pega o soldado mais fraco de Israel e deixa ele vivo. Como é que se processava as batalhas naquela época? Primeiro se feriam os soldados, deixavam eles sem habilidade para a batalha, e depois voltavam matando, sacrificando com espadas um a um. Deixaram apenas um soldado vivo, um benjaminita. E é esse benjaminita que recebe a seguinte incumbência: volte para o seu povo e diga lá que Israel perdeu a batalha, que o seu Deus abandonou vocês e que está tudo acabado. Os portões de Jerusalém fazia tempo que não se abriam. As pessoas que estão no alto da muralha, aqueles chamados de atalaias, estão com suas lunetas, olhando ao longe, esperando o trebeluzir da bandeira do leão da tribo de Judá, que deveria voltar com a vitória, mas não vem vitória. Não há um barulho de milhares de soldados voltando com despojos. Há apenas um único soldado, um garoto. E quando se abre o portão de Jerusalém, as pessoas que estavam ali esperando para dar um banquete, uma festa, mães querendo ver seus filhos, mulheres querendo ver seus maridos, pais querendo ver os seus filhos, não conseguem enxergar ninguém a não ser uma silhueta de um único soldado, completamente retalhado, ensanguentado, que entra pelo meio da cidade arrastando a sua perna. O silêncio toma conta de toda Jerusalém. Levam ele para o centro da cidade. A notícia chega no santuário. O sacerdote Eli, ele é convidado a vir para ver o que está acontecendo. As pessoas vêm amparando o velho sacerdote, cego e gordo. Colocam uma cadeira para ele, trazem um garoto, e ele pergunta: o que foi que aconteceu? E o menino lê aquilo que eu acabei de falar para vocês. Houve grande morticínio entre Israel. Houve morte. Só eu sobrevivi. Os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus
foi roubada. Quando o sacerdote escuta isso, o sacerdote entra em erupção emocional. O coração dele começa a falhar. O desespero faz com que aquele velho e opulento homem se descontrole, se descompense. E o que acontece na sequência é algo que ninguém que estava ali perto jamais esqueceu. O velho de súbito se joga para trás, a cadeira tomba, o corpo pesado cai em cima do seu pescoço e ele morre. Morre ali, a lâmpada que guiava Israel no meio de um tempo de escuridão. A Bíblia Sagrada diz que alguém sai dali e vai até a casa dos seus filhos, Ofni e Finéias, e diz a mulher de um deles: olha, os seus maridos aí morreram. Uma delas estava grávida, e o desespero faz com que ela entre em trabalho de parto. E quando ela dá à luz a uma criança, o semblante dela se desfigura. Foi um parto dolorido. Não sei como essa criança nasceu. Ela com certeza não nasceu de maneira normal, porque ela rasgou a mulher por dentro. As entranhas da mulher todas se dilaceraram, tanto que levou ela à morte. E enquanto ela estava desfalecida, a parteira tentando ajudá-la, dizendo: glorifique a Deus, mulher, nasceu um menino na sua casa, coloque um nome nele que exalte o nome do Senhor. E ela diz: colocarei nele um nome, sim, um nome que todas as vezes que alguém ver o meu filho vão se lembrar desse dia. Não é um nome bonito, mas é o nome da realidade. O nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Como eu disse, essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada. Só que é uma história que não está aqui apenas para a gente olhar e falar: que tempo negro. É uma história que vive se repetindo. Uma história que vai passando de geração em geração. Eu sou assembleiano de berço. Embora não tenha nascido na igreja, me converti com 13 anos. Mas 13 anos no meio do mato, ainda era um menino puro, diferente de menino da capital com 13 anos. Me converti lá no meio do mato, era cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café. E tive a graça de me converter numa igrejinha tão pequena, mas tão pequena, que eu tenho saudades daquele ambiente aconchegante. Não havia luzes bonitas como essas, nem um som perfeito como esse, nem um músico tão maestral como que está aqui. Era apenas uma sanfona e um pandeiro. Os nossos pregadores eram analfa de pai, e os que sobravam eram beta de mãe. Os cantores só tinham 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Mas quando essa turma começava a cantar, e não eram essas músicas profundas que eu vi aqui não, irmã Priscila, era um velhinho hino da harpa cristã. Era o hino 15. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E de repente o céu não caía, o céu desabava sobre a gente, o corpo da gente ia se arrepiando. Eu era um menino pobre, mas era um menino sensitivo. Eu ficava com o meu corpo arrepiado, até a sobrancelha arrepiava. E eu perguntava para o menino que sentava do meu lado, o Márcio Sestari. O Márcio era mais maluco do que eu. O Márcio, ele era analfa de pai e beta de mãe também. Mas quando ele ia ficando valente no culto, ele ia começando a falar glória. Daqui a pouco ele fazia Ihu! Daqui a pouco ele dava um murro para cima e eu já ia me afastando dele. Daqui a pouco ele danava a falar umas coisas que ninguém entendia nada. Lembro do primeiro culto, eu do lado do Márcio falando: a sua mãe é dona de uma floricultura? Ele disse: por quê? Você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Aí ele me falava com aquela boca desdentada: não é samambaia não, é língua de anjo. Ah, tem um pessoal aqui que parece que conhece esse negócio. Vou falar de novo. Ele me falou: é língua de anjo. E eu falei para ele: e você fala em língua de anjo? Ele disse: eu falo. Eu falei: você não fala nem a língua portuguesa direito, rapaz, você fugiu da escola. Ele disse: não falo português porque eu fugi da escola, mas eu nunca faltei de uma aula de língua estranha. E eu falei: onde é a escola? Ele disse: a Assembleia de Deus. E quem é o professor? Ele disse: é o Espírito Santo. E ele está aqui para poder ensinar línguas estranhas para nós ainda nesse dia. Quando eu olho para esse meu velho passado e começo a tentar fazer uma comparação com o tempo presente, eu confesso aos irmãos, eu ando meio sorumbático, talvez meio saudosista, né? Eu acho que faz parte de quando a gente envelhece. Também pudera, eu já dobrei a curva do cabo da Boa Esperança, né? Porque não é você, bocó, né? Eu passei dos 50, eu não sabia que nos 50 eu ia ter uma crise violentíssima. O céu e a terra me querem. É sério. A terra fica chamando tudo que é da terra. Vai caindo tudo depois dos 50. Não vou nem enumerar o que cai, porque a maioria aqui sabe o que eu estou falando, né?
E o céu também fica me chamando. A gente vai ficando velho, vai ficando crente, que a gente nem sabe de onde vem tanta fé. A gente não quer sair demais da igreja. É Salomão gritando lá em Eclesiastes 12:7, quando o homem morre, o pó vai para o pó e o espírito vai para o céu. A terra quer o que é dela e Deus quer o que é dele. Só que eu não saio daqui ainda tenho uma missão. E essa missão me deixa aqui inconformado em saber que o tempo passou. E a minha geração, a nossa geração, Ricardo, não sei a sua, mas a nossa geração do interior, nós não nos preparamos para envelhecer. Nós não nos preparamos para ser avós. A gente se preparou para o arrebatamento da igreja. Todo dia se ouvia falar do arrebatamento da igreja. Todo domingo era um transtorno. A gente queria ficar assistindo os Trapalhões. E não dava certo, porque o culto da Assembleia de Deus era na hora do culto dos Trapalhões. Aí a gente chegava meio atrasado e o pastor já falava: fica assistindo os Trapalhões. Quando Jesus voltar, você vai sentar naquele burrinho que o Didi Mocó, Sorrisal senta, e ele vai te levar para... A gente tinha medo de ir para o inferno. A gente acreditava no arrebatamento da igreja, bebíamos dessa fonte, acreditávamos nisso com unhas e dentes. Não que deixamos de acreditar, mas a minha geração envelheceu e Jesus não voltou. E aí vem o problema. Há uma geração que nasce nesse período. A minha geração está meio cansada. A geração do pastor Walter já está de cabelos brancos, ainda tem alguma coisa para nos entregar, mas falta a eles o vigor que sobra esta juventude nova, que infelizmente tem recebido um apelido, não sei se verdadeiro ou maldoso, de raça de crente Nutella. Eu fico imaginando que nem tudo deve estar errado, porque essas pessoas não querem mais ouvir um profeta pregar. Nossos cultos foram transformados em outra coisa que eu não costumo chamar de culto. Não sei nem que nome se dá. O nosso Deus parece que não é mais Yahvé. Parece que o nosso Deus é o gênio da lâmpada. Porque os crentes entram na igreja, pegam a lâmpada, esfregam, ele aparece e realiza todos os nossos desejos. Queremos um Deus subserviente, queremos um Deus que nos sirva, queremos um Deus que nos dê milagre, queremos um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que resolva todos os nossos problemas. Só que assim, ao vosso reino, nada. Só nós tudo. Aí o crente vem para a igreja e senta nos bancos, cruza a perna, cruza o braço, fica mascando essa desgraça desse chiclete, fica olhando para a gente com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, e fica olhando para o relógio dizendo: se ele não me convencer em 5 minutos, eu pego o carro, levanto e vou embora daqui. Pois é, porque ali do outro lado tem uma igreja fazendo uma propaganda um pouco melhor do que essa. Só que de repente essa igreja também não vai dar ele o que ele quer, e ele vai mais 5 minutos e encontra outra igreja. E se daqui a pouco não achar igreja nenhuma, ele abre uma igreja para ele. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. Como se o problema estivesse na estrutura. O problema não está na estrutura, o problema está na verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é a Bereana. A verdadeira igreja não é a Catedral do Avivamento, a igreja que eu pastorei. A verdadeira igreja não é a Universal, não é a igreja presbiteriana, nem a metodista. A verdadeira igreja não é aquela que se chama Jesus foi ali e já volta. A verdadeira igreja não é uma organização, ela é um organismo. A organização é fria, a organização é feita de parede, tijolos, bancos, CNPJ. Ela tem estrutura hierárquica, ela serve para a terra. Ela precisa responder diante do governo, porque ela tem direitos e deveres. A estrutura organizacional só serve para a terra, e a gente dá mais valor à estrutura organizacional do que o verdadeiro organismo. O verdadeiro organismo, ele não é feito dessas coisas simplórias que são ignoradas pelo céu. Como assim, pastor? Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, a organização não é capaz de sair do solo. A lei da gravidade prende ela. A lei da gravidade prende a parede, prende a conta no banco, prende os bancos, prende o instrumento, prende tudo. Porque a organização não faz parte do plano essencial da eternidade. Agora, o organismo é completamente diferente. O organismo vê, respira, fala, escuta. O organismo precisa de um abraço, precisa de uma mão estendida. O organismo chora, o organismo sente arrepio, o organismo fica de pé, bate palma, aplaude. O organismo, quando está muito emocionado, sai correndo, e ninguém tem que se intrometer com esses adoradores extravagantes, porque ele não está adorando você, ele entrou aqui para adorar alguém que está acima das estrelas, acima das galáxias, acima de todos os lugares. Então eu fico me perguntando se nós erramos em algum momento. O que foi que aconteceu? E eu já começo a explicar. Porque nesse período de Israel tinha aparentemente tudo. Eles vão conquistar agora um governo humano. Eles queriam um rei, Deus preparou Saul. Eles tinham terras, eles tinham latifúndio, eles tinham súditos, eles tinham nome, eles tinham história. Eles viviam de lenda, mas as lendas atravessaram as cidades, os países, e o povo tinha medo dos judeus.
Saul assume o governo de Israel e por 42 anos, ali está ele na frente do povo. E detalhe, quem conhece a Bíblia vai se lembrar que em nenhum momento Saul viu a Arca da Aliança. Por 4 décadas. A arca não era só uma caixinha de madeira pintada de ouro. Não tinha apenas uma tampa de ouro maciço com 2 querubins cujas asas não se tocavam, cujas faces não olhavam para cima, o trono de Deus. Não era apenas um baú, um porta-joias que tinha lá dentro o vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido, as tábuas da aliança. Aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo disse, não queremos mais Deus como nosso governante, Deus arrumou a sua mala e foi embora de Israel. Foi o Senhor quem determinou sair dali, não por vontade própria, o povo o expulsou. O povo queria um governante humano, o povo queria ser descolado, o povo queria ser como as nações vizinhas. O povo queria ver um rei que eles pudessem se alegrar nele, xingar a mãe dele, bater nele, oferecer oferendas a ele. O povo queria ser igualzinho ao mundo, só que eles esqueceram que Deus havia os segregado desde Abraão. Quem conhece a Bíblia sabe que desde o início até a Torre de Babel, Deus conversa com o mundo inteiro. Da Torre de Babel para frente, Deus selecionou um homem na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, dizendo assim, o mundo está perdido, eu preciso fazer desse homem aqui um povo. E é esse povo que vai ser o modelo para que o mundo siga eles, para que o mundo deseje ser como eles. Mas Israel desejou ser como o mundo. Lembra que eu disse no início? Israel não entendeu. Eles achavam que Deus queria se intrometer até na comida deles. Não, Deus não era o Masterchef. Deus era apenas alguém que estava cuidando da saúde deles no deserto. Quando Deus falou, não é para ter roupa de homem em mulher, nem roupa de mulher em homem. Não, Deus não estava sendo transfóbico, homofóbico, ou qualquer óbico que seja. Deus estava salvaguardando a integridade, o moral do seu povo, dizendo, homem tem que ser homem e mulher, mulher, não quero que quem olhe no mundo enxergue em vocês algo esquisito, um ser andrógeno. Deus, quando falou, não é para vocês casarem com gente de outro povo e ir para lá, mas ele abriu uma brecha, se casar com alguém lá e trazer para cá, eu deixo. Era a maneira do Senhor dizer assim, eu quero que eles queiram ser como vocês, mas vocês nunca podem ser como eles. Mas Israel não entendeu isso. Israel, por não entender isso, jogou fora a maior riqueza que eles tinham. A maior riqueza deles não era o maná, não era o vaso de ouro, não eram as tábuas da lei. A maior riqueza deles não era a vara de Arão que havia florescido. A maior riqueza deles era a presença de Deus. Vou falar de novo. A maior riqueza deles é a maior riqueza que qualquer um aqui pode ter. É a presença dele. A presença de Deus é tão importante que eu vou deixar um rei conversar com você agora. Esse rei era tão amigo de Deus que no meio da caminhada ele acabou ofendendo, entristecendo e Deus foi embora. Ele procurou Deus em cada cômodo do seu palácio e não achou. Ele procurou Deus no meio das vinhas e não achou. Ele procurou Deus no meio dos olivais e não achou. Então ele entra no seu quarto, dobra o joelho e começa a gritar, quer tirar alguma coisa de mim? Então tire a riqueza. Quer tirar alguma coisa de mim? Tire então a nobreza. Quer tirar alguma coisa de mim? Me tire o reino. Mas não retires de mim. Eu vou falar até você entender. Mas não retires de mim a sua divina presença. Eu não sei se o que eu vou falar vai te alegrar ou te entristecer. Você é assembleiano. Pastor, eu sou Assembleia de Deus Beriana. Vou falar de novo, você é assembleiano. E o que significa ser assembleiano, pastor? Pois é, como eu disse, não sei se vai te agradar ou te entristecer. Somos uma igreja que nasceu debaixo de revelação. Nascemos debaixo de poder de Deus. Nascemos em cultos onde o metafísico se mistura com a terra. Nascemos em cultos onde homens e mulheres iletrados falam por sabedoria e conhecimento. Nascemos em cultos onde nós somos guiados por visões e sonhos proféticos. Nascemos em cultos onde pessoas falam línguas que ninguém entende. Jesus levanta outros para interpretar essas línguas. Então eu resumo o assembleiano. O assembleiano não é um ser comum. Ele é um caminhante de 2 mundos. Parte de nós pisa na terra, parte de nós pisa no céu. E aí, pastor, o que deveria ser a nossa maior graça está se tornando a nossa maior frieza. Porque a parte nossa que fica na terra está sendo muito bem cuidada. É só você olhar do seu lado, você vai ver uma pessoa extremamente cuidada, perfumada, bonita, maquiada, cheia de dedos, com anéis de formatura. E eu acho isso muito lindo e parabéns por tudo isso. Mas eu pergunto a outra parte, como é que está? Que parte, pastor? A parte onde você sente o céu aqui embaixo. Ou você esqueceu do que Paulo ensinou à igreja mais espiritual que ele plantou, que é a igreja de Corinto? Paulo disse assim, quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos,
E outros têm testemunho. Quer que eu desenhe? Eu desenho. Quando vocês se ajuntam e começam a louvar, e outros começam a pregar, o céu e a terra se misturam. Vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Eu vou falar de novo. Somos seres sensitivos que alcançamos as regiões celestiais em que momento? No momento em que você sai dessa cadeira e toca o céu. Não, pastor, mas o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós conseguimos entrar na igreja, mas já não estamos mais conseguindo entrar no culto. Só ouvi um, é verdade, vou falar de novo. A maioria de nós consegue entrar na igreja, mas já não estamos conseguindo mais entrar dentro do culto. Entrar na igreja qualquer um entra. Lá no interior criamos uma piada: o cachorro entrou na igreja. E fazemos uma pergunta: por quê? Quem sabe a resposta? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é o ó, como muitos pensam. Porque os crentes hoje mantêm pastores reféns, dizendo: o senhor tem que pegar leve, porque pelo menos eu estou aqui dentro. Pelo menos uma vírgula. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui não é um teatro onde você entra, sorri quando gosta, vai quando não gosta. Aqui não é um cinema onde a pessoa assiste o filme que ela quer assistir com direito a comer pipoca e tomar guaraná. Como eu disse no início, aqui ainda é Betel. Vou repetir, aqui ainda é Betel. E se é Betel, o céu precisa ficar baixinho aqui. Mas de que jeito, pastor? Desse jeito. Um fica em pé e dá um glória, outro levanta a mão. Ativa o seu homem espiritual aí, por favor. Lembra de quando você subiu o morro para orar? Eu tenho crentes aqui que hoje estão bonitos, estão usando aí até roupa da Chanel. Eu dei um abraço para o pastor Ricardo, o perfume dele entregou ele. Não usa mais Avon, Jesus libertou tem muito tempo. Fala em outras línguas o perfume dele. Podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus e o Pentecoste para trás. Pentecoste não é uma coisa louca de uma mente doente. Pentecoste não tem a ver com esquizofrenia ou com catalepsia espiritual. Pentecoste é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero, eu grito porque o Espírito Santo se move em mim. Eu grito porque a nossa fé nasceu debaixo de barulho. Não está lembrado? Eu vou te lembrar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem alguém que acredita nisso aqui? Então dá um grito agora daquele tamanho para acordar a cidade inteira. Não, com todo respeito e com liberdade que o pastor me deu, levante a mão direita, por favor, chacoalhe ela assim. Coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Pede licença para a pessoa e pode falar: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a pessoa, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, irrita. Tem gente que não me obedece para nada, raça ruim. Obedece o pregador, agarra a pessoa, chacoalha ela, irrita ela. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé. Deus quer sacudir o seu ministério. Deus quer colocar fogo na sua congregação. Deus quer que o intelectual entre lá dentro e fique cheio de conhecimento, beleza, mas diga assim: o que quer isso dizer quando essas pessoas falam algo que eu não entendo? E você, como professor do Espírito, vai revelar a ele o que acontece. Sabe, pastor Walter, eu tenho pregado esses últimos dias dizendo que nós temos preconceito com nós mesmos. As pessoas, quando pensam em igreja cheia do Espírito Santo, com dons, pensam logo em comunidades, pensam logo em favelas, pensam logo em igrejinhas. Por que uma igreja bela, bonita, não pode ser tomada pelo Espírito Santo? Que preconceito é esse? Não, pastor, mas não tem mais nem menos. Deixa eu te dar um ensinamento bíblico. O Pentecoste foi dado para os iletrados. Está escrito, Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 13. Perguntaram: não são esses homens, pois, iletrados? Como, pois, os ouvimos pregar com tamanha eloquência? Traduza-se iletrado, analfabetos. Mas quando o Senhor quis dar a plenitude do Pentecoste, Ele não deu para os analfabetos. Ele chamou um certo Saul de Tarshite, homem de dupla cidadania, advogado, doutor da lei. Ele não era um sacerdote,
era isso em ipsis literis, doutor em leis. Saulo de Tarso era um advogado. Saulo de Tarso tinha cidadania dupla. Saulo de Tarso entrou em Atenas e deu um show de filosofia para conquistar, subir no Areópago e ali dar uma pregação para aqueles homens. Ele teve que conquistar a mente dos gregos. E eu estou falando de uma civilização que sempre foi acima da média e fora do seu tempo. Os gregos que inventaram a filosofia, os gregos que inventaram a medicina, os gregos que deram um dos pilares do nosso Ocidente. Nosso Ocidente é sustentado em 3 pilares. Um deles é a filosofia dos gregos. Paulo chegou em Atenas e começou a discursar com eles sobre o pensamento dos epicureus. Paulo falou sobre os estoicos. Não era um cidadão comum. E quando ele fala, eu falo mais língua do que todos vós, tem crente que já entra no mistério. Paulo está dizendo, eu sou poliglota mesmo. Eu sei falar vários idiomas. Numa época em que o seu povo vivia debaixo da égide do chicote de Roma, que como todo país que deixa os seus conquistados escravizados, tira deles a habilidade de aprender a ler e escrever. Numa época em que os judeus mal sabiam ler e escrever, Paulo já era um advogado. Aí Jesus se revela a ele e dá para ele, não o Pentecoste de Atos 2, ele dá um Pentecoste carregado, um Pentecoste pleno. Se você acha que eu estou falando demais, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e você vai ver o que é um culto de verdade. Você vai ver que dentro do culto os anjos estão caminhando entre nós. Tem crente que entende e acredita nisso. Para outros isso também é lenda. Sim, eu estou falando aqui com alguns soldados que são iguais àqueles que saíram para o campo de batalha. Só conheciam Deus de ouvir falar, não tinham tido experiência com Ele. As pessoas não conhecem mais essa presença, essa graça e essa glória divina. Mas aí o Senhor vem e dá para Paulo algo que não havia dado a ninguém. O capítulo 12, Paulo sistematiza a doutrina do Pentecoste, falando sobre os 9 dons do Espírito Santo. E ele fala que nós podemos ter acesso a esses dons. São dons extrasensoriais. E aí no capítulo 13, Paulo faz uma grave denúncia. E é aqui que as pessoas se perdem. Transformaram o capítulo 13 em romance, fizeram dele um poema, até Cazuza gravou, falando sobre, não, Cazuza não, Renato Russo, que é o amor. Se eu não tivesse amor, amor a quem? Amor àquele do capítulo 12, a quem ele está falando. Por que o do capítulo 12? Porque o capítulo 12 depende do capítulo 11, depende de um culto espiritual, para que ele desça com os dons, e aqueles que estão no culto têm que amar aquele que traz o dom. Aí Paulo diz, mas se não tiver amor por ele, havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. E não é isso que estamos vivendo esses dias finais? Já não há mais, nós tivemos que criar novos barulhos dentro da igreja, para ocupar o velho barulho antigo, do mover e da graça e da alegria do crente. E aí a maior parte do tempo a gente passa olhando o pregador, filosofando, com a mão no queixo, dizendo, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esse lugar aqui, ele é movido a céu. Pastor, mas eu sou uma pessoa estudada e letrada. Você está me chamando de ignorante, ô bocó? Está querendo dizer que porque eu vim do meio da roça, por isso que eu sou assim, espalhafatoso? Você acha mesmo que eu grito porque quero? Eu vim da roça, mas eu me comunico em 3 idiomas. Eu escrevi mais de 20 livros. Fui conselheiro de presidente da república. Eu preguei em quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra. E no meu Brasil, 4.700 e poucos municípios. Toda a memória que eu tenho na minha cabeça, sou eu agarrado a um microfone como esse, pregando. E eu não me lembro nem um dia que o Espírito Santo tenha faltado à reunião. Aí alguém vem dizer, não o que? O pregador tem que ter fogo para jogar fogo no povo. Sim. Se eu não incendiar você, quem vai te incendiar? Eu tenho que trazer de dentro de você aquilo que está trancado aí dentro. Você já foi melhor do que você é agora. Você já foi uma bomba atômica tirada do altar do Senhor. Você já foi Você já foi melhor. Eu tenho pessoas aqui que já profetizaram, que já interpretaram línguas estranhas. Se eu apertar um pouquinho, vou encontrar alguém aqui que já foi até arrebatado em sentidos. Alguém que já foi visitar o céu e voltou para contar para nós como era. Mas pastor, isso aí é loucura. Pode parecer loucura para aquele que só vive na horizontal. Nós vivemos também na vertical. E eu tenho certeza que o céu está procurando você. Eu tenho certeza que o céu quer devolver para você aquilo que você perdeu. Não coloque desculpa no seu anel de formatura, por gentileza.
Por favor, não coloque desculpa na sua casa nova, no seu carro lindo ali fora, no seu PhD. Não coloque desculpa no seu cargo oficial como CEO de uma grande empresa. Não fale que isso é o motivo pelo qual você agora está estabelecido e equilibrado. Não se esconda atrás de mentiras. Você se esfriou. Assuma. Vou falar de novo. Você se congelou. Assuma. E olha aí, você está sentado perto de um geladão agora. Ele deve ter feito assim. Mais 5 minutos perto da criatura, você vai pegar um resfriado aí. Mas também tem geladão que teve a infelicidade de sentar perto de um canela de fogo aqui. E você corre o risco de ser derretido nessa tarde aqui. Tem algum canela de fogo nesse lugar aqui? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para acordar a cidade inteira. Ah, Jesus amado. A glória de Deus foi arrancada de Israel. Você sabe quantos anos eles ficaram sem a presença de Deus? Por 70 anos. Quantos anos eu disse? Como é que sobreviveram? Aí Deus levanta um novo rei. Um homem de pequena estatura, olhos brilhantes, cabelos alourados ou ruivo, o filho de um tal Jessé o belemita, alguém que não estava em casa no dia em que o profeta foi ungir alguém como rei da casa. Deus levanta esse rapaz. 3 vezes ele tem que ser confirmado com uma unção. Pense no ministério difícil. Se você acha que o seu foi difícil chegar aqui hoje, o dele foi 3 vezes. Aí quando ele assume o trono de Israel, aleluia, ele senta no trono, e eu imagino o sentimento de Davi, dizer: agora eu governo a casa do Senhor, eu governo o povo do Senhor. Davi começa a perceber como um homem normal que ele herdou um reino perfeito, porém incompleto. Pastor, isso é paradoxal, e é claro que é. Como uma coisa perfeita pode ser incompleta? Te dou um exemplo. Um vaso, o oleiro não deixa o vaso sair da mão dele se estiver quebrado ou trincado. O vaso só sai da mão do oleiro perfeito, mas o vaso perfeito da mão do oleiro ainda está incompleto. Aí o oleiro vende o vaso para alguém expor numa loja. Ninguém expõe um vaso trincado ou quebrado, só se expõe na vitrine um vaso perfeito, mas o vaso ainda está incompleto. Aí vai a senhora ou o senhor, compra um vaso, desembrulha, lava, coloca a terra dentro dele e planta, ou coloca joias, ou como o Egito antigo colocava os ossos dos velhos pais. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é mais ou menos assim, sabia? O céu é um lugar perfeito, mas é incompleto. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Os moradores do céu estão na minha frente aqui ainda. O céu perfeito só vai ser completo quando a gente sair daqui. E se a trombeta tocar hoje, e desta multidão só 2 subir, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então reage mais uma vez, pelo amor de Deus. Davi, Marcelo, herdou um reino perfeito. Por que é perfeito? Tem palácio, tem súditos, tem história, tem latifúndio, tem soldados, tem tudo. É um reino perfeito, mas é um reino incompleto. Mas detalhe, ninguém percebeu, só Davi. Davi senta num cavalo e faz um pregão por todo Israel. E ele começa a ouvir a história do povo. Temos terra, mas está faltando alguma coisa. Temos história, lenda, mas está faltando alguma coisa. Não tem mais aquela virtude para dobrarmos o joelho ou levantarmos uma canção em oração. Davi, depois de passar um pregão sobre todo Israel, ele volta e ele entende o que falta em Israel. Aleluia. Davi percebe que o que falta em Israel é uma presença. Alguém entendeu? Davi percebeu que o que faltava era uma presença. E aí Davi faz a coisa mais louca que alguém já poderia fazer. Pergunte o quê? Ao invés de dar ordem para todo o exército de Israel vir, ele faz um convite. Eu quero homens que tenham coragem. Do que, Davi? De ir lá no arraial do inimigo. Fazer o que, Davi? Pegar de volta o que é nosso. Ah, eu escutei um aleluia até aqui atrás. Vou falar de novo. Eu quero só gente de coragem. Para quê, Davi? Nós vamos lá no arraial do inimigo e vamos pegar de volta o que é nosso.
Davi ajunta 30.000 soldados, ó, o mesmo número de soldados anteriormente. E ele parte para cima dos filisteus, e em uma investida só, ele desbarata o exército inimigo. E aí, ele encontra a arca. Aleluia. Davi não conhecia a arca, ele só conhecia de lendas também, Ricardo. Mas ele sabia as histórias da arca. Então, a tradição diz que Davi chama um soldado mais antigo e diz: como é que o rei volta com uma grande vitória? A primeira grande vitória de Davi como rei. Como é que o rei volta para casa em plena vitória? E aí alguém desenha para ele. Tudo tem uma métrica. O rei tem que colocar a roupa real, a coroa na cabeça. O rei senta em um cavalo. À esquerda do rei vem um soldado segurando a bandeira do exército inimigo aqui para baixo, para quem passar na rua e ver que aquele exército perdeu. E à direita do rei vai alguém levantando uma bandeira bem bonita, tremeluzento, com um símbolo dizendo que este exército ganhou. Atrás do rei, o exército particular dele. Um pouquinho mais baixinho aí, senhores, não se empolguem não. Pronto. Aqui atrás, o exército particular de Davi. E lá atrás, o exército total. Davi se ajeita desta forma. E quando ele vai empreender a caminhada, a tradição diz que Davi diz: está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. E lá vem um soldado velho dizendo: não, está tudo certo, o esquema é esse. O rei está na frente com a coroa, do lado a bandeira aí, ó, de Dagon. Dagon está com a cara arrastada no chão. E olha a bandeira do leão da tribo de Judá aí em cima, Davi. Está tudo certo. Atrás estão os seus capangas lá da caverna de Adulão. E aqui atrás está o exército. É só marchar, Davi. E Davi dizendo: mas calma aí, quem é que vem na frente mesmo? O rei. Aí Davi diz: já entendi. Que foi, Davi? Abra um caminho aqui atrás. Para quê, Davi? Tragam a arca. Mas por que a arca? Não é o rei que vai na frente? É o rei que vai na frente. Tragam a presença do rei. Tragam a arca. Aquela geração não entendia nada sobre aquela arca. Colocaram a arca em cima de uma carruagem de bois velhos. Os bois tropeçaram, teve um incidente, morreu Uzá ali. Davi ficou triste, mandou aquela arca para casa de alguém, ficou meses esperando que nascesse dentro do coração dele a vontade de novo, até que alguém contou para ele: Davi, é que a gente só conhecia a lenda, fomos estudar a lei, só os coatitas podem pegar naquela arca. Tem gente de coate aí, tem uma família, ao invés de ir no boi agora, vai todo mundo segurando a arca no ombro. E Davi disse assim: gente, já que nós vamos voltar, a cada 6 passos, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Davi, a cada 60 passos, 600, não, 1 quilômetro, não, a cada 6 passos, vamos sacrificar ao Senhor. Davi, vai levar anos para a gente chegar em Jerusalém. Nós ficamos 70 anos sem a presença dele. O que é mais um ano? Só para ter certeza que ele não vai mais sair do nosso meio. Davi mandou um soldadinho sair dali, lá falar com a mulher dele, Milca, filha de Saul, neta de fazendeiro, filha de rei, sabia tudo sobre como iniciar uma festa. Milca se prepara, faz uma festa para o povão aqui embaixo e uma festa para a realeza no palácio. Aqui está tudo preparado, as pessoas têm banquete, os soldados estão prontos, os levitas prontos para cantar. E lá vem Davi. Sabe-se Deus quanto tempo levou para entrar em Jerusalém. Eu sei que o Atalaia, quando olhou por cima da muralha, na sua luneta, viu de novo a bandeira do leão da tribo de Judá. Fazia tempo que não via uma bandeira de vitória. O soldado então, o Atalaia, pega a trombeta da festa e toca. Na trombeta da festa, o povo se reúne no centro da cidade. Um grupo de levitas está num canto pronto para dançar e cantar. Tem um palanque, o rei tem que subir no palanque e dar um discurso político. Com o despojo da guerra, construiremos aqui aquedutos para levar água para Jerusalém, construiremos escolas. Era para ser um discurso político. Mas quando a arca entrou dentro da cidade, era para o povo ter gritado. Davi fez questão que a arca entrasse. Quando o povo foi gritar e eles viram a arca, fizeram assim, ó. Milca está lá em cima dizendo assim: ele me envergonha. É o rei que tem que entrar. O rei entra e é aplaudido. Ao invés de ele entrar, ele mandou aquela caixinha de madeira entrar. Quando o povo viu a caixinha de madeira, ficaram em silêncio. Mas uma reação começou a acontecer no meio do povo. Pergunte qual? Os velhos. Os velhos começaram a chorar. Aleluia. Os velhos começaram a se emocionar, começaram a cair de joelhos. Eu imagino os netos dizendo: o que foi, vovô? Ele voltou. Quem voltou, vovô? O rei voltou. Não, vovô, o rei não entrou ainda. O rei voltou, meu neto.
O rei que você não conheceu, o rei que eu conheci, o rei que abriu o mar vermelho, o rei que nos alimentou por 40 anos no deserto, o rei que enviou as pragas sobre Faraó. O rei está de volta. Aleluia. De repente entra Davi, e quando Davi entra, aí o povo grita, aí o povo faz festa. Aí Milca diz: pronto, está corrigido, o povo agora está glorificando porque o rei entrou. Quando Davi viu o povo gritar, eu já estou terminando, a Bíblia diz que Davi não ficou feliz. Ele saltou do cavalo, ele pegou o exército de Adulão da caverna, faça um biombo aqui, e fizeram um biombo de costas. Davi ficou no meio daquele biombo, aquela cortina de homens. Milca, a mulher dele, está lá em cima do palácio olhando, ela via tudo. O rei tirou a coroa, o rei tirou a roupa de rei. Aleluia. O rei colocou uma estola sacerdotal, um pano com um buraco no meio, amarrado pelas laterais. Mostrava aqui a nudez do rei, estado de humilhação. Milca está lá de cima olhando, o que deu nele? Ele já quebrou todos os protocolos possíveis, agora mais esse. Quando abriram o biombo, está Davi seminu. O povo está em choque, a arca está na frente. Aí Davi diz aos levitas: toquem algo santo. Roberto chegou. Como todo bom judeu, Davi inicia uma dança, mão para trás, mão para frente, sozinho. E começa a dançar, e começa a fazer uma coreografia que muitos aqui hoje iriam rir, iriam debochar. Davi não estava nem aí para quem estava olhando. Ele não estava dançando para eles. Davi não está nem aí para os seus parentes que estão no palácio debochando dele. Ele não está dançando para eles. Davi está dançando para aquele que fez os céus e a terra. E na medida que Davi vai dançando, o céu vai ficando bem próximo da terra. E quando alguém perguntar a você por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, diga isso: ele é um ser humano como a gente, pecador, miserável, cometeu crimes piores do que o nosso, mas poucos de nós têm um coração como o dele. Poucos de nós temos coragem aqui de deixar os nossos anéis de formatura agora e dançarmos para Deus. Poucos de nós temos coragem aqui agora de entrarmos numa adoração tão extravagante ao ponto de no final do culto alguém debochar de nós e falar: isso aí é maluco, desequilibrado, tem que internar. Por isso Davi vai ser sempre um ser especial. A proposta de Davi para aquele povo foi uma que eu faço aqui agora para a Assembleia de Deus Bereana, porque a Assembleia de Deus Bereana, ela é um marco no Brasil. É uma igreja que eu acompanho de longe, e eu fico extremamente feliz, porque é uma igreja agarrada à palavra, a santa palavra, e quem está agarrado à palavra não tem demônio que se opõe a ela. E eu só vim aqui hoje como um amigo, como um irmão em Cristo, dizer assim: somemos ao conhecimento a graça, e teremos uma igreja perfeita. O menino Jesus crescia na graça e no conhecimento. Conhecimento, vocês têm o melhor de todos os doutores aqui, de quem eu ganhei uma enciclopédia, teria o maior prazer em ler e aprender tudo que está escrito ali. Agora, graça é só se abrir essa boca santa, é só esquecer quem está do seu lado, é só você falar: eu quero o meu milagre nesta tarde. Não me importa de onde vim, me importa para onde eu vou. E eu quero ir para o céu falando em outras línguas, acreditando em milagres, acreditando em poder, acreditando em línguas estranhas. O diabo que está lá fora não tem medo da placa da Assembleia de Deus Bereana, como não tem medo da placa da minha igreja. O diabo não vai te respeitar porque você é um filólogo, ou porque a senhora é uma maestrina em uma matéria muito específica da medicina. O diabo não vai te temer porque você tem anéis de formatura no dedo. O diabo só respeita homens e mulheres que sabem o poder e a autoridade que tem. E o poder e a autoridade que você tem não se traveste através do seu corpo, se traveste através da sua alma e do seu espírito. Não existe outra maneira de você receber a presença de Deus a não ser clamar, a não ser gritar, a não ser pedir, porque foi assim que eu aprendi. Quando eu entrei na Assembleia de Deus, a primeira coisa que falam: busca o batismo com o Espírito Santo. Eu digo: como? Dá glória.
Aí a gente falava glória. Eu falei, não recebi. A pessoa continua dando glória. Glória, glória, não recebi. Continua dando glória. Glória, 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 glória. Quando? Até o céu se envolver com a terra. Eu não me envergonho desse evangelho pentecostal, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu profetizo em nome de Jesus que vai haver um avivamento na Assembleia de Deus Boeriana. Porque 40 é o final de um ciclo e o início de outro. Essa igreja que já fez história, fará história 10 vezes mais potente. Eu olho para os irmãos agora, e mesmo estando de óculos escuros, eu não vejo homens e mulheres. Eu começo a ver brasas de fogo tiradas do altar. Eu vejo potenciais profetas, potenciais profetisas. Eu vejo que homens e mulheres que se acionarem o seu homem espiritual, se ativarem o seu lado profético, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno e não tem anjo no céu capaz de parar a marcha dessa igreja. O que eu disse eu repito, vai haver um avivamento na Beeriana, um avivamento tão poderoso, mas tão poderoso que caravanas virão de longe. Acionei o modo profético, recebe se crer. Caravanas virão de longe. Ministérios que estão morrendo virão buscar socorro nesta fonte. Pessoas que estão em crise espiritual por conta de lixo tóxico comido da internet, que estão abandonando o lado transcendental e metafísico, encontrarão na Beeriana o caminho, a graça e o conhecimento. Será envolvido no manto de revelação. E vai haver um crescimento tão absurdo, que eu quero estar vivo só para me congratular com os irmãos. O que vocês viram aqui hoje é apenas a ponta do iceberg do que Deus tem para esse ministério. Mas para que isso aconteça, ative o seu modo profético. Cuide da sua mente, mas cuide do seu espírito. Ame o seu anel de formatura, mas ame entrar naquilo que nós chamamos de manto da revelação. Não se envergonhe de falar línguas estranhas. Profetize quando o Senhor te tomar. Entregue as visões quando Deus te der. Busque sonhos proféticos e revelações. E fazendo isso, ninguém pode conter aquilo que Deus tem para a sua história. Se alguém acredita nisso, diga comigo: a glória de Deus, ela vai voltar com uma potência gigantesca. Eu encerro aqui contando uma história. Eu estava pregando em Londres há uns 25 anos atrás. Minha primeira vez em Londres. E eu cheguei ali perto do Kensington Temple. Tem uma igreja muito linda, hoje pastoreada pelo pastor Colin Dye. E aquela igreja era conhecida pelos estudantes de história da igreja cristã como tendo sido um espaço de avivamento para um tempo. Naquela igreja, eu subi ao púlpito dela, a engenharia daqueles homens de antigamente, aqueles engenheiros gênios, né? Marcelo, não tinha uma caixa de som, 1.500 assentos, em qualquer lugar que a pessoa estava, escutava o pregador falar do púlpito. Uma engenharia única. Na parede, placa de nome de pastores que pregaram ali: Finney, Spurgeon, Wesley. Eu fui vendo aquilo, eu fui me emocionando. Eu, menino da roça, gostava de estudar. Do lado direito, uma placa de bronze contando sobre o avivamento daquele lugar. De repente tocaram um sininho lá, uma buzina, me arrancaram do púlpito. Era domingo de manhã, o maior culto da igreja. Me levaram para o meio da igreja. Eu sentei lá no meio daquela igreja lotada de espaços vazios. 6 velhos sentados. O pastor que veio pregar usava uma toga preta, um sermão escrito em 12 páginas. Do lado do púlpito, um cestinho, onde a cada 2 minutos ele escarrava e cuspia. Ele cantou um hino da harpa que parecia um hino fúnebre. Ele cantou mais alguns cânticos. Ele fez a leitura e serviu a ceia para aquela meia dúzia de gatos pingados que ali estavam. E do jeito que o culto começou, terminou. E eu fiquei perdido. Eu chamei o irmão que estava comigo, o pastor Enoque, que já dorme no Senhor, e disse: pastor, cadê o avivamento daquela parede ali, daquela placa? Ele disse: isso aí é lenda, meu filho. Eu falei: não, eu queria falar com aqueles velhos ali. Fomos até os velhos e eu pedi para eles: me ajude aqui a conversar com eles, porque na época o meu inglês era pior do que é hoje. E ele falou: não posso perguntar para eles o que você está falando. Eu pedi para perguntar: cadê o avivamento? Foi: isso é uma desonra. O que eles vão falar? Vão falar que nós somos do Brasil para desonrá-los. Eu falei: seu frouxo, você não fala, me ensina que eu falo.
Aí eu perguntei para aqueles velhos, um inglês meio ruim, dizendo: brothers and sisters, where are the revival of the hall? Onde está o avivamento daquela parede ali? É muito triste, porque talvez você não consiga sentir o que eu sinto, porque os seus olhos não viram o que eu vi. 6 velhos se entreolharem e abaixarem a cabeça. Até que um deles levantou os olhos, irmão Smith, nunca vou esquecer, um inglês desse tamanho, olho azul que chegava a doer, óculos fundo de garrafa, escorado numa bengala. E ele me falou uma palavra que eu entenderia em qualquer idioma do mundo. Ele disse: e acabou. E acabou. E ele tentando se comunicar comigo, usou um símbolo. Ele fez assim e disse: don't fly in here. Eu entendi. Ele quis dizer: o Espírito Santo não voa mais aqui. Ele disse: eu era criança, debaixo do banco, um pano jogado, e eu deitado ali, os cultos indo até horas da noite. Segura o segundo teclado, deixa só o Roberto tocar, por favor, obrigado. Eu dormia aqui quando minha mãe vinha para as vigílias. Nossos cultos eram intermináveis, mas era uma alegria pura. A igreja foi ficando grande, foi crescendo no centro de Londres. Um dia a rainha entrou aqui dentro, e o nosso pastor, homem de Deus, simplório, falou para a rainha: tu és rainha do reino, mas aqui quem manda é o rei dos reis. Jornalistas esparramaram histórias da igreja. Pessoas começaram a vir de muito longe. A igreja se tornou um marco, uma referência na grande Londres da época do avivamento com as reformas. Ele disse que de repente, quando a igreja ficou muito rica, aquele velho pastor já não prestou mais para pastorear a igreja. Trouxeram alguém estudado em Oxford, e essa pessoa estudar em Oxford, falando muito bonito, trazendo tudo que as pessoas queriam ouvir. No primeiro culto, onde se levantou alguém, numa manifestação espiritual, fez a pessoa ficar em silêncio, dizendo: por onde passou o Espírito que foi a ti, não veio a mim. Ele disse: ali começou o fim de uma era. Sobramos nós 6. Doeu aqui dentro, porque eu sou da roça. Qualquer culto para nós é alegria. Qualquer culto para nós, o Senhor está presente. Chorar, corpo arrepiar, ouvir profecias é natural para a gente. Aí eu estou num lugar onde as pessoas perderam isso. Aí eu falei: então vamos orar para Jesus devolver. Um menino empolgado, fizemos uma rodinha, começamos a orar, e o Enoque me interpretando, até que ele parou de me interpretar, porque eu fui renovado em línguas. Aí alguém perguntou para ele: o que ele está falando? Enoque disse: está falando a glossolalia. Como assim? Atos 2. Um deles olhou para o outro, segundo Enoque, que eu não entendia, disse: nós já falamos isso. Quando era criança nós recebemos isso. Aí eles agarraram em mim, eu moleque, eu menino, tinha 23, 24 anos. Eles agarraram em mim e disseram: ora para Jesus dar para nós, ora para Jesus devolver. E começamos a orar, era meio-dia, o culto acabou. O culto não, essa reunião terminou 3:30 da tarde. Todo mundo orando em línguas, os velhos batendo o pezinho no chão. O irmão Smith batia a bengala no banco. Na hora de ir embora, um deles falou para mim: tem outros igual você no Brasil? Vou perguntar: tem outros iguais a você aí no Brasil? Se eu conhecesse você, eu ia dizer: tem a Bereana lá, que segura numa mão o chicote e na outra mão o vaso de alabastro, a unção do Espírito e a palavra que corrige. Vai haver uma falência do inferno no estado de São Paulo e no Brasil. Jesus está voltando. E a igreja que ele vem buscar não é uma igreja xoxa, morta, morna. Não é uma igreja humilhada por mídia social, onde as pessoas debocham das manifestações espirituais. A igreja que ele vem buscar é uma igreja poderosa, na graça e no conhecimento. Por quê? Porque a glória que foi perdida está sendo reencontrada. Alguém gostaria que essa glória voltasse? Você tem coragem de ficar de pé comigo agora? Feche seus olhos por uns 30 segundos. Eu sinto no meu coração de fazer um convite, pastor Walter. Espero que não seja a última vez que eu venho.
Ricardo, me dê uns minutinhos. Eu estou usando o tempo do prefeito que não veio. Fecha os olhos. Talvez não vai vir ninguém aqui, até porque é uma reunião de obreiros. Mas não custa tentar. Será que só eu, no meio da minha caminhada, nesses 40 anos pregando, teve momentos em que eu disse: o que aconteceu comigo? Será que só eu já me esfriei? Será que só eu passei uma temporada com dúvidas sobre os dons do Espírito Santo? Porque quando fui confrontado com a teologia fria, eu quase me apaguei. O castiçal perdeu o brilho por um tempo. E aí eu comecei a pregar no automático, só usando conhecimento, só a cátedra. E a cátedra funciona, mas é muito limitada. Tocava a mente das pessoas, mas não tocava o coração delas. O que está acontecendo agora aqui? Pelo menos uns 40% dos irmãos estão chorando. Não é o teclado, não é a minha voz embargada, não, é a presença. É o Espírito Santo gritando com você, dizendo assim: eu queria você de volta. Eu queria você, menino da favela, de volta. Eu queria você, moça do interior. Eu queria você, da velha igrejinha. Eu queria você que orava com a sua vovó do coque, lá na segunda-feira, no círculo de oração. Eu queria você, rapaz, que agora já não é rapaz, é meia idade como eu, de barba branca, que chorava nos cultos dizendo: me dá África, me manda pelos países do mundo, me usa de novo. Todos de cabeça inclinada. Eu queria orar aqui na frente só com alguém que tenha coragem de dizer assim: eu já fui melhor e eu sinto falta. Eu queria de novo fumegar. Eu daria tudo para sentir o que eu sentia quando eu era novo convertido. Eu queria um despertamento no meu ministério. Eu queria um avivamento nas minhas pregações. Eu queria cantar e tocar de fato a alma das pessoas. Eu queria ser um porta-voz de Deus de novo. Eu queria ser o veículo do Espírito Santo de novo. Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Quem fala de você não vai te ajudar na hora que você estiver na frente daquela obra e te faltarem forças. Os homens podem nos acompanhar até o dia da consagração, até o dia da posse, mas ali para frente é você e o dono da seara. E se você não tiver algo que possa atrair as pessoas ao culto, se as pessoas não verem Deus na sua igreja, na sua congregação, será apenas mais uma igreja naquele bairro que já tem 1000 igrejas. Mas o Senhor quer te dar hoje algo sobrenatural. Eu estou te esperando aqui na frente. Afinal de contas, você podia estar em qualquer lugar, mas foi para cá que o Senhor te trouxe. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Vai deixar o orgulho te matar? Tua presença me atraiu. Vai deixar o orgulho matar você? Por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que
coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença. É a sua presença, Senhor. Onde houver alguém buscando a sua presença, Senhor. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, Senhor. Onde houver um profeta, Senhor. Onde houver alguém que tenha dons, ativa os dons no meio de nós. Desperta a sua igreja. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. Pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que. Como profeta desta tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a minha oração é para que o céu se abra sobre este templo. E aqui na frente do altar, esses guerreiros que estão ajoelhados ou de pé ou deitados, o altar está sendo banhado em lágrimas, Senhor. Soldados feridos estão gritando e clamando pelo armamento de antigamente. Devolve a sua glória, Senhor. Devolve os talentos. Devolve, Senhor, os dons do Espírito Santo. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, na igreja, na frente ou aqui atrás de mim, renova eles, meu Pai. Senhor, me dá um coral de línguas estranhas aqui na Beriana nesta tarde. Derrama sobre nós, Senhor, um unguento sagrado. Aciona os profetas uma vez mais. Mostra que o Senhor nunca mudou. Enche esta casa agora. Agora. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E os que estão de pé, levante a mão direita para o céu comigo aberta. Principalmente os que estão na frente do altar. Basta um gesto. Basta um gesto. E tudo que foi roubado é devolvido. Feche os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que esfriaram a minha fé, que roubaram as minhas experiências, que colocaram dúvida no meu coração,
que apagaram a chama, eu ordeno. Não estou pedindo, eu estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses demônios. Somos uma igreja espiritual e acreditamos no sobrenatural. Temos autoridade sobre demônios. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que pisarmos, você precisa abraçar 2 pessoas para se cumprir Mateus 16. Quando 2 entre vós ligam na terra, está ligado no céu. E aí você vai dizer para o seu irmão: a glória está de volta, mais potente do que antes. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, a Deberiana vai ser incendiada por um avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Pode aplaudir. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Aplauda mais forte ao Senhor nesta tarde.